Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso .NET para formandos ou recém-formados. Esse curso é um curso da Academia .NET para Zumbis, especialmente para você que almeja alcançar uma vaga de trabalho como desenvolvedor .NET no mercado de trabalho. Estamos aqui na nossa segunda aula, certo? E estamos no nosso primeiro módulo do curso. Na última aula, nós fizemos uma imersão ao universo .NET. Nós falamos um pouco sobre o que era o .NET, falamos sobre sua arquitetura, compiladores, tivemos uma explanação sobre as ferramentas que são utilizadas e para onde o .NET está indo, qual é a sua visão de futuro. Hoje nós vamos fazer iniciar nossa aula 2 com uma introdução a C#, ok? Falamos na última aula que o .NET também tem uma linguagem, suporte a linguagem VB.NET. No nosso curso nós adotaremos C#, por acreditar que o C# tem sido a linguagem predominante na escolha de projetos .NET. Mas nem por isso você pode ficar alheio ao VB. Existem várias documentações, se lhe interessar, você pode procurar links para estudos. Nesse vídeo nós vamos colocar alguns links também sobre VB.NET. Ok? Mas vamos ao que interessa. Essa aula de C# será dividida em duas aulas, tá certo? Parte 1 e parte 2. Nessa parte 1 nós falaremos um pouquinho sobre a história de C#, explanaremos sua gramática e tipo, sobre controle de fluxo e tratamento de exceção, sobre loops, interação e sobre métodos, expressões e operadores. Ok? Essa nossa parte 1 dessa aula 2, vamos até expressões e operadores. Ok? Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre C#. E a primeira coisa que você precisa saber, se você está chegando agora, não conhece a linguagem, se pronuncia C#. Algumas pessoas olham e dizem os nomes mais estranhos, como C, cerquilha, C, jogo da velha, mas a pronúncia é C#. E esse sharp aqui tem uma historinha bem interessante envolvida nesse nome, porque algumas pessoas disseram no começo que o C# na verdade era um C mais, que essa cerquilha aqui eram 4 mais, mas não quer dizer nada disso, certo? Na verdade, esse símbolo aqui, ele, quando foi submetido às especificações, ele é um símbolo de sustenido. Nas notas musicais, para quem não conhece um pouco de música, esse símbolo significa um avanço a uma nota natural. Ou seja, tem uma nota Dó, ela é uma nota um pouco mais à frente. Então, essa ideia diz muito sobre o C#, que ele é uma espécie de linguagem C um pouco mais avançada. Tá certo? E o C#, ele o que é o C#? Ele é uma ferramenta, ele está embutido nas ferramentas do .NET. Quando a Microsoft criou o seu framework, a sua plataforma .NET, ele também quis trazer uma nova linguagem que correspondesse aos novos tempos, né, às novas soluções de desenvolvimento e ao novo universo que naquela década de 90, final da década de 90, início do ano 2000, estava se pensando sobre tecnologia. Okay? Então ela é uma linguagem que faz parte do conjunto de ferramentas do .NET. Ela é simples e robusta, certo? Como eu falei ainda há pouco, ela é orientada a objetos, tá certo? E a gente vai falar mais sobre orientação a objeto para você entender, mas é importante que você saiba esse conceito. Ela é fortemente tipada, e eu abro aspas aqui nesse fortemente tipada, uma vez que ela também dá suporte a desenvolvimento dinâmico, ok? E ela nasceu por volta como eu falei antes, de 99 e 2000, certo? A Microsoft, quando estava elaborando .NET e desenvolvendo essa nova linguagem, foi por volta
de 99 e 2000. Ela foi apresentada em alguns congressos com outros nomes, mas no final o seu nome final ficou sendo C Sharp, e nós temos aí aproximadamente entre 15 e 16 anos já que essa linguagem já está no mercado. Ok? E uma coisa interessante que pouca gente sabe é que a linguagem C Sharp ela foi submetida à ECMA, a especificação ECMA. Essa especificação ECMA é uma espécie de órgão regulamentador, uma norma técnica americana que especifica como a linguagem funciona, tá certo? Então, por natureza, a linguagem C Sharp já nasceu aberta, a especificação dela estava aberta para qualquer um ver, certo? Diferente de Java, as pessoas olham às vezes para Java, pensam, Java é aberta. Não, a Java tem um dono, é a Oracle, ok? Microsoft, quando criou C Sharp, já deixou a especificação aberta para qualquer um ver como funciona, como foi escrita, quais foram os padrões utilizados para a escrita da linguagem, tá certo? E por conta disso, ela também ganhou uma especificação ISO no ano de 2003, tá certo? E o que eu falo, isso que eu falo é tão sério, é tão certo, porque a linguagem C Sharp ganhou algumas implementações. A mais famosa dela é uma implementação em Linux, que é a implementação Mono, ok? Essa implementação Mono ela é uma implementação fantástica de C Sharp para Linux, tá certo? Ela foi criada por Miguel de Casa, então depois a gente vai ter uma história sobre Mono, a gente vai tentar explanar Mono aqui em outra oportunidade, mas é uma implementação tão importante que para quem desenvolve jogos hoje, quem gosta de jogos, tem uma ferramenta chamada Unity. Unity você pode desenvolver jogos utilizando C Sharp, e debaixo da compilação desse C Sharp está lá o Mono, ok? Então é uma implementação bem bacana de C Sharp, e isso prova que a linguagem já nasceu aberta, ok? E quem foi que criou o C Sharp, certo? O C Sharp foi criado por várias mãos, mas o grande responsável por essa linguagem, quem é tido como pai do C Sharp, é o Andrew Herzberg, certo? Ele foi convidado pela Microsoft, chamado pela Microsoft para fazer toda essa construção coordenar a construção do C Sharp. O Andrew já é famoso porque ele também esteve envolvido na criação de outras linguagens. A mais famosa dela é o Turbo Pascal, que depois descambaria no que a gente chama de Delphi, tá certo? Beleza? Então C Sharp é essa linguagem, quem nunca viu e vai ver agora, certo? É uma linguagem que se aproxima, o nome já fala, da estrutura sintática de C, tá certo? E se inspira muito em Java, mas C Sharp é diferente de Java, tá certo? Até o final da aula eu garanto que vocês vão entender essa imagem se você não conhece nenhuma sintaxe C, ok? Então vamos lá, vamos para a prática, ok? Eu estou aqui com o meu código fonte, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de um código C Sharp. Aqui eu tenho um arquivo onde eu vou falar sobre a estrutura de C Sharp. Eu gostaria que vocês não se preocupassem ainda com essa estrutura de código, tá certo? Isso vai ser explicado mais lá na frente, ok? E eu queria que vocês se detessem apenas no que eu vou demonstrar aqui, que é alguns pontos da própria linguagem que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre a gramática do C Sharp e os tipos, tá certo? Como eu falei para vocês, o C Sharp é uma linguagem baseada em C, certo? O C tem uma sintaxe muito característica, bem específica, né? Então, e o C Sharp carrega muito dessa característica, ok? Uma das características que o C Sharp trouxe, tá certo, que o C Sharp tem, é que ela é uma linguagem tipada. Ou seja, uma linguagem tipada, ela precisa do seguinte: ela precisa você informar que tipo de objeto você está usando naquele momento para colocar o valor. Por exemplo, eu vou criar uma variável é um espaço de memória. Eu vou dizer que tipo de variável é essa.
tá certo? Por exemplo, uma variável de texto, eu quero escrever um nome, ok? Eu tenho o nome Ian, tá certo? Como é que eu faço para guardar isso na memória do meu computador usando C#? Eu vou criar uma variável, as linguagens utilizam variável, eu vou colocar uma variável chamada nome, ok? Só que você tem que indicar que tipo de variável é essa, porque C# é uma linguagem tipada, ok? Então eu tenho que dizer que a linguagem é do tipo string e vou colocar o nome Ian. No final de cada ação que você está fazendo no seu código-fonte, lembre-se que em C# precisa colocar um ponto e vírgula para indicar que você terminou aquela ação, que você terminou o que é chamado na linguagem de statement, que é aquele ponto, ok? Então eu estou aqui com uma variável do tipo string, que é um tipo texto, tá certo? E ok? E é assim que a gente escreve uma variável em C#. Nós temos essa formulazinha aqui, tá certo? Vou mostrar para vocês. Eu tenho o tipo, eu tenho o nome da variável, eu coloco o sinal de igual e o valor e ponto e vírgula, ok? Vamos supor que eu quero colocar um valor inteiro. Vamos colocar aqui um valor inteiro, que é um valor numérico. Vou colocar aqui int de inteiro, idade, e vou colocar aqui 35, ok? E aqui eu atribuí um valor à variável idade. Lembramos que o string você coloca entre aspas, certo? E aqui é o número inteiro, você não precisa colocar aspas porque não é um texto, é um número, ok? Como é que eu faço agora para juntar essas duas coisas? Como é que eu faço para dizer que Ian tem 35 anos? Eu quero escrever isso no meu programa, certo? Eu vou colocar aqui console write line, certo? Não se preocupe com isso ainda, esse comando não é importante agora, tá certo? Mas o que é importante mesmo é a gente juntar essas duas pecinhas. Eu quero dizer que Ian tem 35 anos, então eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que nome, que é a minha variável que foi preenchida com o valor Ian, mas vou colocar um textozinho aqui, vou colocar um espaço aqui, mais idade, mais anos, colocar um ponto, vou salvar, ok? Vamos rodar esse nosso código aqui. E aqui eu tenho o valor, saiu no meu sistema, Ian tem 35 anos, tá certo? Como é que eu fiz isso? Eu peguei as variáveis que eu preenchi valores, certo? E somei, só que cuidado que isso aqui não é uma soma. Quando eu pego o texto e coloco o sinalzinho de mais e coloco outro texto, certo? Eu estou dizendo que eu estou concatenando strings, tá certo? Então aqui eu estou concatenando strings, tem um inteiro aqui. No caso de C#, ele entende que quando você concatena string mais inteiro, esse inteiro vai virar um string também no final, ok? Então eu estou colocando strings concatenando para ter um valor final, tá certo? O valor final foi a frase Ian tem 35 anos, tá certo? Então a sintaxe de tipos é muito fácil. Você tem um tipo, você tem o nome para esse tipo e um valor. C# ele tem uma forma de você criar variáveis, tá certo? De forma mais simples, um açúcar sintático para você não perder tempo procurando muita tipagem. Ele é aquele chamado tipo implícito, tá certo? Em vez de eu colocar string nome, C# me permite
colocar um nome reservado var, que significa variável, certo? E esse tipo vai ser definido na hora da compilação, ok? Como o valor que está entrando aqui é um string, essa variável vai ser um string. Como aqui é um inteiro, ela vai virar um inteiro. Se eu rodar o programa aqui de novo, eu vou ter o mesmo resultado, sem sombra de dúvida. Okay? Então, é uma opção sua, você pode usar de forma uma forma mais econômica. Você pode usar essa sintaxe para preencher tipos: var, o nome da variável e o valor, ponto e vírgula, ok? Existe outro tipo de variável, certo? Da linguagem C#, que é um tipo chamado booleano, o famoso bool em C#. Um valor booleano é para dizer uma expressão verdadeira ou falsa, ok? Por exemplo, eu posso dizer que é maior. Lembrando, eu ia fazendo uma coisa aqui que me ajudou a explicar uma coisa. Quando você escreve variável, lembre que a variável não é um texto corrido. Não posso fazer assim, maior de idade, tudo separado, não. Um padrão de C# é você usar maior de idade para variável, tudo junto, colocando as primeiras letras maiúsculas, com exceção da primeira palavra, tá certo? Então pronto. O que é a expressão booleana? A expressão booleana é que o seu resultado será verdadeiro ou falso, ok? Então aqui, como é que eu sei no Brasil o que é uma pessoa de maior de idade? Maior de idade é quando você tem acima de 18 anos, ok? Então vou verificar. No caso, vou verificar se a idade é maior que 18. Ok? Certo? Então, com isso, eu tenho uma expressão que pode ser verdadeira ou falsa. Dependendo do valor que entra na variável idade, ela pode ser verdadeira. Por exemplo, aqui 35, eu vou ser maior de idade, sim, porque idade vai ser maior que 18. Se a minha variável idade tivesse com 10, ia ser falso, porque a idade seria menor, não seria maior que 18. Tá certo? Okay. Então, nós temos aqui uma variável booleana. Eu vou colocar aqui var para ficar no padrão das demais. Okay. E vamos agora entrar em um outro conceito da linguagem, tá certo? Lembrando, pessoal, que existem outros tipos, tá certo? Eu vou colocar uma documentação no link desse vídeo falando sobre os tipos, dando textos para vocês estudarem mais sobre essa questão de tipagem, tá certo? Eu gostaria de lembrar que esse curso, a ideia dele não é ensinar de forma íntegra o C#, não. A gente subentende que você já tem um conhecimento sobre alguma linguagem de programação. É só mais um reforço, ok? Tá certo? Então, outro ponto da linguagem é você fazer controle de decisão, controle de fluxo da linguagem. O que é um controle de fluxo? Controle de fluxo é uma forma que, quando o seu programa é rodado, dependendo de algumas situações, certo? Você pode mudar o fluxo do sistema. Por exemplo, eu tenho aqui essa variável maior de idade. Então, uma mudança de fluxo é uma tomada de decisão, muitas vezes. Então, uma tomada de decisão por exemplo, eu gostaria que meu programa imprimisse na tela se a pessoa é maior de idade ou não, ok? Então eu posso verificar o seguinte: eu vou colocar if, certo? Maior de idade. O meu programa vai imprimir, certo? Vai imprimir
a mensagem, vou botar o nome, mas é maior de idade, ok? Se não, vou copiar aqui, colar, vou colocar aqui maiúsculo para não é maior de idade, ok? Então, dependendo da situação, dependendo das minhas variáveis, dos meus valores que estão aqui, principalmente do meu valor da minha variável, o meu sistema vai tomar caminhos diferentes, ok? Vamos lá, se eu vou rodar o programa, como a minha variável está com o valor de 35, ele vai dizer: Ian é maior de idade, Ian tem 35 anos, tá certo? Opa. Se eu colocasse 17, e rodar o programa, ele vai dizer: Ian não é maior de idade, Ian tem 17 anos, tá certo? Então você consegue mudar o fluxo do seu programa a partir de um if, de um else, a partir desses comandos que fazem você mudar o fluxo do programa, tá certo? Vamos supor que você está construindo um software que trabalhe com cartão de crédito. Você vai pegar a bandeira do cartão e você pode no seu software verificar se a bandeira for X, faça essa integração com a operadora de cartão X. Se for Y, faça integração com a operadora Y, tá certo? Ok? Existe formas também de você usar esse if, certo? Esse if tem que ter alguns cuidados. Você pode ter if, você pode usar o else if, ok? Eu posso verificar se a idade for igual a 0. É só um exemplo. Posso fazer uma outra coisa aqui, dizer uma mensagem, sei lá, idade inválida, ok? Se eu colocar aqui 0, vou rodar aqui o programa só pra gente ver uma coisa. Ele disse idade inválida e Ian tem 0 anos. Então, o seguinte, você pode perceber também que nesse caso aqui tem uma diferença. Existe uma diferença disso para isso, ok? Você tem que ter muito cuidado. Quando você faz dois ifs um após o outro, nesse caso aqui, C# entende que você está querendo fazer isso. É como se estivesse fazendo isso aqui. Deixa eu colocar as aspas. Tá certo? Se você... As aspas na chave, né? Se você fizer um if atrás do outro, o compilador vai rodar um if de cada vez. Ele vai rodar primeiro esse e vai rodar depois esse. Se a maioridade aqui estiver satisfeita, ele vai printar essa mensagem e depois vai querer testar isso aqui também. Mas se você prestar atenção, se eu já encontrei a idade e eu só quero imprimir a mensagem conforme a minha maioridade, tá certo? Então eu não precisaria fazer essa outra validação, ok?
Então é por isso que nós usamos o else if, porque dada uma determinada condição, se ele achou a primeira, ele já não testa mais as demais, ok? Certo? Então vale essa dica para você não ficar aí usando recurso à toa do sistema sem necessidade, ok? Eu coloquei aqui as chaves também, vale salientar que quando em C Sharp, quando você tem apenas uma linha para o if, você pode omitir as chaves. Se você for precisar processar algo a mais desse if, então você coloca as chaves e coloca o seu código dentro dessas chaves, tá certo? Ok? Vamos pegar aqui só mais parte do cronograma. Nós vimos até agora a gramática, o fluxo. Vamos falar sobre tratamento de exceção. Aqui eu coloquei, se a idade for 0, eu digo idade inválida, mas eu quero fazer o seguinte. Vou fazer algo melhor. Eu vou colocar esse if aqui em cima, certo? Ele é uma exceção primária, porque meu sistema não pode trabalhar com idades zeradas. Então eu faço o seguinte: se idade for igual a 0, eu vou fazer com que o meu sistema dispare uma exceção, dispare um erro, certo? Eu posso fazer disparar uma nova exceção dizendo idade inválida, ok? Então, quando eu quero disparar uma exceção, eu faço dessa forma, eu digo throw new exception, que é a classe de exceção básica de C Sharp, e passo uma mensagem, ok? O que acontece se eu rodar o sistema dessa forma? Ok, vamos lá. Se eu rodar o sistema dessa forma com uma exceção ali, o que vai acontecer? Ó, eu tenho uma mensagem aqui, system exception. Eu tenho um pequeno log falando sobre o tipo de erro que aconteceu aqui. Tá certo? Tá aqui nossa mensagem, mas ele veio com esse outro log. Se eu quiser, num sistema, quando você desenvolve um sistema para alguém, você não é uma boa prática você ficar disparando essas mensagens do compilador na tela do cliente. Não, o importante é você tratar essa exceção. Okay? E uma forma de tratar a exceção em C Sharp é você usar uma cláusula aqui try catch, tá certo? Vou pegar aqui esse código, vou pegar todo esse código aqui, vou colocar ele dentro de um bloco try catch. Vou explicar já como é que funciona isso. Certo. Deixa eu pegar essa variável aqui, colar aqui em cima. Deixa eu apagar aqui algumas coisas que não são necessárias. Ok. E vou escrever uma mensagem mais amigável aqui. Dizendo a seguinte mensagem: ocorreu um erro no sistema. Dois pontos. Ponto. Vou concatenar aqui. Message. Deixa eu só corrigir isso aqui, que ele está com esse pequeno erro aqui.
Ok. Pronto. O que eu fiz aqui, tá certo? Eu tô protegendo meu código de possíveis erros, tá certo? Toda vez que eu quero proteger o meu código, tratar qualquer tipo de erro, eu coloco o código que eu estou querendo proteger dentro dessa cláusula try catch. Quando eu coloco o código dentro dessa cláusula, qualquer erro que acontecer aqui, ele vai passar por esse bloco catch e vai recuperar a exceção aqui. Essa minha exceção foi jogada nessa variável e. Então, por exemplo, vamos ver o que aconteceu agora. A idade está zero, eu estou disparando a exceção quando a idade for zero. Vamos ver o que acontece aqui no nosso código. A mensagem mais amigável apareceu. Ocorreu um erro no sistema, idade inválida. Bem diferente dessa outra mensagem aqui interna do sistema, tá certo? Porque eu tratei essa exceção. Então aqui é uma forma de você, quando estiver programando, tratar a exceção do seu código, tá certo? Ok? Uma boa prática também, e provavelmente você vai encontrar isso nos ambientes de trabalho, geralmente as pessoas usam alguns recursos, bibliotecas ou sistemas para guardar o log de erro, tá certo? Então geralmente você vai encontrar alguma classe na qual você passa essa variável de erro, certo? E esse erro vai ser registrado em outro lugar, tá certo? Então, não é porque você está disparando uma mensagem amigável que você não possa guardar esse erro para que um desenvolvedor ou algum administrador de rede ou de banco possa analisar, tá certo? Então, nós vimos até agora um pouquinho da gramática dos tipos de C#, vimos o controle de fluxo e tratamento de sessão, tá certo? Vamos falar sobre loops e interação, métodos e um pouco sobre expressões e operadores, tá certo? Sobre a questão de loops e interação, é quando nós queremos trabalhar com algumas coleções, tá certo? Então, eu vou apagar esse código aqui, ele já serve o nosso propósito, tá certo? Vamos supor que eu tenha a seguinte coleção de números. Ok? Nós vamos ter uma aula especificamente falando sobre coleções, certo? Aí nós vamos falar sobre vetores, sobre matrizes, tá certo? Sobre coleções. Então, eu vou deixar para falar mais especificamente desses tipos nessa aula de coleções, tá certo? Então, mais antecipadamente, eu gostaria de dizer que você pode ter uma coleção de inteiros, por exemplo, ok? Em C# você pode fazer uma coleção do tipo simplesmente dessa forma. Você pode, sim, deixa eu colocar aqui um new, tá certo? Quando eu quero criar uma coleção de inteiro, eu coloco aqui a palavra reservada new de novo, eu digo qual é a minha coleção, tá certo? E passo entre chaves aqui a coleção de números que eu quero usar, tá certo? E o que vamos fazer com esses números, tá certo? Nós vamos iterar esses números, vamos usar um loop, tá certo? O que é um loop? Tá certo? O loop é um ciclo em que você aguarda que esse ciclo seja concluído, tá certo? Enquanto esse ciclo estiver válido, você vai continuar repetindo aquela operação. Por exemplo, eu quero fazer uma operação de for, por exemplo, vou usar um for,
ok? Em que eu faço o seguinte: eu vou colocar uma variável i igual a 0. Eu vou colocar a minha condição, que vai ser enquanto i for menor que números, eu vou atualizar, incrementar i, essa minha variável i, e vou fazer o seguinte: console writeLine, eu vou escrever essa variável i, certo? Então eu estou usando aqui um atributo dessa minha coleção chamado length, que é para dizer o tamanho. Então, enquanto i for menor que o tamanho total dessa minha coleção de números, certo? Eu vou imprimir o valor da variável i, tá certo? Esse i++, ele é uma adição. Eu estou adicionando a variável i mais um número, tá certo? Mais uma posição, tá certo? Ou seja, na primeira vez que eu passar, i vai ser 0, na segunda ele vai ser 1, na terceira vai ser 2, na quarta vai ser 3, tá certo? Como ele começa com 0, a próxima iteração vai ser 1, tá certo? Vamos rodar o programa aqui. Bem, ele imprimiu aqui 0, 1, 2, 3, ok? Aí você pode me perguntar, mas aqui ele tem 4, por que ele imprimiu apenas 3? Lembre-se que o primeiro valor é 0, ok? Eu tenho 1, 2, 3, 4 posições. Eu tenho 1, 2, 3, 4 valores. Se eu quero que ele imprima os 4 números que estão lá, eu começo de 1, ok? Certo? Ok? E aqui ele só imprimiu 3. Por quê? Porque eu estou dizendo que enquanto ele for menor, eu posso fazer se for menor igual. Aí sim ele vai imprimir os 4. Ok? Então isso é uma forma de você fazer uma iteração, certo? Um loop, ok? Então o loop sempre vai ter essa característica. Eu tenho um estado, enquanto esse estado estiver sendo válido, verdadeiro, eu vou repetir uma determinada operação. Além do for, eu tenho outra forma de loop, certo? É o while. Enquanto o for eu tenho um numerador para me dizer as posições, eu tenho o while também. Ele respeita uma condição, tá certo? Como é que eu posso trabalhar com while nessa situação? Eu vou criar uma variável aqui chamada temporário, temp, que ela vai receber 0, ok? E aqui eu vou colocar a seguinte condição: enquanto o temp for menor do que número lengths, ou seja, então, enquanto o tempo for menor que a quantidade de números, certo? Eu vou fazer alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser printar. Eu vou printar temp, certo? Aqui eu tenho uma pequena armadilha, certo? Você tem que ter muito cuidado com quando você usa o while, principalmente essa forma que eu estou fazendo aqui. Porque o que acontece? Temp começa com 0. Eu estou fazendo a verificação se ele é menor que o valor de números. Só que em nenhum momento eu atualizo o valor de temp.
Então isso aqui que se caracteriza o que as pessoas dizem de while infinito, tá certo? Esse while ia ficar aqui iterando, 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 até que o sistema de proteção do próprio .NET derrubasse ele, certo? Então, lembre-se que não só nesse caso, mas em qualquer momento que você for while, garanta que em algum momento essa condição vai ser atingida, tá certo? Ou garanta que em um determinado tempo, ou em um determinado número de interação, ou em uma determinada condição, você saia desse while, tá certo? No caso aqui, basta eu fazer assim, temp mais, ok? Eu vou apagar esse for aqui para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo lá. Vou rodar aqui. Pronto, ele imprimiu de 0 a 3, o que era esperado. Ok? Outra forma de você iterar, vamos supor que eu quero iterar todos os elementos desse conjunto número sem me preocupar com o índice que está naquele momento, sem me preocupar com nenhuma condição. Eu quero simplesmente iterar esses números e imprimir. Então eu posso usar o que é chamado de for each. Ok? Vou chamar de temp. E minha coleção é números. Vou dar um console write line temp. Ok? O que que o for each faz aqui? O for each, ele vai iterar uma coleção, tá certo? No momento, a cada iteração, ele vai jogar o valor para dentro da variável temp, certo? Então temp naquela iteração carrega o valor do ponteiro daquela coleção. Por exemplo, na primeira vez que o meu for each for executar, ele vai, na primeira vez ele vai achar o número 1, ele vai pegar esse número 1 e colocar para a variável temp. Então, nesse escopo aqui de for each, eu posso fazer qualquer coisa com temp que será o valor 1. Na próxima ele será o valor 2, 3 e assim por seguinte. Ok? Vamos testar isso. Perceba que agora ele imprimiu 1, 2, 3, 4, porque agora eu não estou contando com índice, eu não estou contando com a variável, eu estou simplesmente iterando cada elemento e imprimindo esse elemento. Ok? Então o for each é bom quando você quer iterar coleções e simplesmente iterá-las e jogá-las para fazer alguma operação com elas, tá certo? Depois de iteração, vamos falar sobre métodos, expressões e operadores, tá certo? Para você, C# permite você trabalhar com dois tipos de métodos, tá certo? Existem mais algumas condições especiais para cada tipo de método, mas existem basicamente dois tipos de métodos. Um método, eu vou colocar aqui private void eu vou chamar isso aqui de iteração, ok? E eu vou pegar esse pedaço de código que está iterando números e vou jogar aqui dentro desse método. Ok. Então eu tirei esse método daqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse método aqui agora. Iteração. Iteração. Ok.
Como eu tirei ele daqui, coloquei, vou só chamar iteração onde estava meu código antes, tá certo? Isso é bom quando você quer tirar a responsabilidade de um determinado método. Como esse método aqui, main é o principal, é ele que roda primeiro, eu estou enxugando um pouco mais ele, esse método, colocando toda a lógica que havia aqui antes dentro desse outro método aqui chamado iteração. Beleza? Isso é bom quando você quer reduzir código, que você quer tirar responsabilidades demais de um determinado método, tá certo? Existe um probleminha aqui sério nesse código, porque nesse método você tem que lembrar uma coisa, certo? E eu vou explicar os dois tipos de método daqui a pouco, certo? Não esqueci. Eu tenho nesse método, ele precisa conhecer números. Quem é números? Números é uma coleção de inteiros. Então lembre-se de toda vez que você extrai um método, de levar para ele o que ele precisa, tá certo? Então aqui eu preciso de uma coleção de inteiros e vou chamar de números também, como era antes, para não ter nenhum problema. Ok? Então aqui eu tenho recebendo números e aqui ele vai iterar agora números que está sendo passado para cá. Eu tenho que lembrar de onde eu estou chamando meu método, passar o que ele precisa. Por exemplo, aqui eu estou passando números, certo? Vamos rodar para ver se está tudo funcionando. Opa, disparou uma exceção. Ok. Faltou isso no meu método. Depois eu explico isso para vocês. Vai ter uma aula explicando sobre isso. E agora, deixa eu limpar aqui. Está aqui nosso método funcionando como estava antes, tá certo? A vantagem agora é que eu diminui um pouco mais meu código, tá certo? Esse método aqui, ele é um método do tipo void, ou seja, eu passo alguma ação para ele e ele vai executar essa ação que ele se propõe, certo? Sem retornar nada. Eu simplesmente disparo esse método para ele executar algo, tá certo? Existem métodos que podem me retornar valores. Por exemplo, eu quero criar um método que me retorne uma coleção de inteiros. Vou chamar ele coleção números, o nome desse método. E agora eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu quero que o meu método retorne alguma coisa, eu tenho que usar a palavra reservada return. Ok. E vou pegar esse minha coleção de números e colocar aqui dentro desse método. Ok. Deixa eu apagar essas variáveis aqui que elas estão ocupando espaço demais. Ok. Então o que eu faço? Agora a minha variável número pode chamar o método coleção números. Ok. Então coleção números retorna um array de números inteiros, ok? Um vetor de números inteiros. Vamos verificar se está tudo funcionando. Funcionando, tudo direitinho, ok? Então veja que o nosso código diminuiu bastante, porque eu separei todas aquelas responsabilidades em métodos específicos, certo? Eu tenho métodos que retornam valores e métodos executores, que simplesmente executam alguma ação. Basicamente você vai encontrar esses dois tipos de método. O que você vai ter de diferente é o escopo de visibilidade, se ele é privado ou público, se ele é estático, tá certo? Então não se preocupe se ele vai ser genérico ou não. Não se preocupe com esses termos, porque nós vamos explicar isso mais na frente. Mas basicamente a sintaxe de método é essa. Você tem um escopo de visibilidade, você tem um tipo do teste, se ele é void ou algum tipo,
da linguagem, o nome, abre parênteses, você passa os parâmetros ou não, certo? Chave, abre chave, o seu escopo de execução do método e fecha chave. Okay? Basicamente é isso. Se você prestar atenção, nós estávamos a todo momento programando dentro de um método chamado main, que é o método principal desse programa. Ok? Bem, nós vimos loops, interação, métodos e vamos para a nossa última parte, que é expressões e operadores. Tá certo? Quando nós trabalhamos com números, nós temos algumas expressões que podem ser usadas, expressões matemáticas mesmo. Nós, por exemplo, no nosso tempo, eu posso colocar aqui o nosso tempo, ele sempre vai imprimir tempo mais 1, certo? Isso é uma expressão matemática, tá certo? Se eu rodar agora o nosso código, ele agora vem com o valor mais 1, certo? Eu posso ir C#, ele trabalha com operadores matemáticos, tá certo? E com expressões matemáticas de forma normal, como qualquer outra linguagem, com as ideias da própria matemática de predeceção, tá certo? Ok. Se eu rodar agora, ele agora está rodando todos os números negativos, certo? Ele primeiro soma, depois multiplica com menos 1. Então você pode fazer qualquer expressão matemática aqui usando os operadores. Os operadores matemáticos da linguagem C#, você tem operadores de somar, de diminuir, que é o menos, então de menos, de multiplicar, que é o asterisco, e dividir, que é a barra, tá certo? Existem alguns outros operadores, como o percentual, que é o mod, que ele faz tipo o resto de uma subtração, tá certo? E aqui eu dou o mesmo conselho que eu fiz sobre os tipos. Existem outros operadores, tá certo? Que você pode depois pesquisar, tá certo? Principalmente sobre operadores booleanos, tá certo? Aqui a gente vai falar depois sobre esses operadores booleanos. A gente vai ver isso mais na prática, um pouco mais na frente, quando a gente vai falando de operação objeto, tá certo? Com formatação de texto, coleções, nós vamos entrar mais em destaque sobre esses operadores, principalmente os operadores booleanos, ok? Essas expressões booleanas, esses operadores são utilizados, certo? Mas de cara você precisa saber esse operador matemático, que é simples, e operadores booleanos. Só para demonstrar a questão do operador booleano, a gente pode fazer o seguinte: quando eu mostrei para vocês o if, por exemplo, vai dar igual a 18, okay? Eu fiz uma expressão maior que para dizer se era maior idade ou não, certo? Existem alguns operadores para o booleano que são bem específicos. Por exemplo, posso verificar se if idade for maior que 18, como foi mostrado, se é maior igual, ok? Você pode verificar se é menor. E existe alguns operadores do C# para verificar a igualdade. Por exemplo, se eu quero verificar se é igual, eu não coloco só um igual não, porque lembre-se que esse igual em C# é para você atribuir valor a uma variável. Se eu quero saber se é igual em C#, eu coloco 2 vezes igual. Verifico idade igual a 18, tem que ser igual. Se eu quiser verificar se é diferente, eu sei que em matemática diferente é assim, mas em C# não. C# diferente vai ser o sinal de exclamação igual,
é um pouco estranho, mas essa é a sintaxe da linguagem, tá certo? Então, você vai usar muito esses operadores igual, igual e exclamação igual, para dizer que é diferente. E aqui eu cumpro minha promessa que eu falei no começo do vídeo, que você entenderia que essa imagem C# é diferente de Java, tá certo? Isso aqui é um operador diferente, ok? Então, dê uma estudadinha sobre essas questões dos operadores no link que eu vou postar no vídeo, ok? De uma exclusividade nessa questão de operadores booleanos, principalmente, que são muito usados para controlar o fluxo de programas, tá certo? Bem, com essa última parte sobre operadores, a gente encerra essa primeira sessão da videoaula de C#, tá certo? Nós teremos ainda uma segunda sessão na qual trataremos os temas números e datas, formatação de texto, coleções, dicionários e trabalhando com objetos, tá certo? Então, faça uma revisão do que foi visto aqui, tá certo? Dê uma estudada em todos os links que vão estar disponíveis no nosso vídeo, tá certo? E eu deixo o espaço aberto para que no nosso site, vale lembrar que o nosso site é o academiazubi.net. Visite nosso site e nosso vídeo da nossa aula. Você, se tiver alguma dúvida, você pode clicar no vídeo lá no final, deixar seu nome, e-mail, comentário, que durante a semana eu vou responder sua dúvida, as suas questões, certo? Você pode colocar no site ou até mesmo no vídeo do canal sua dúvida, que ela será respondida, tá certo? Então, até a próxima aula. Obrigado por sua participação. Continue os estudos e até a próxima.